De volta com o nosso Mais Saudável, nessa segunda-feira, começando a semana, que a semana seja abençoada. Para você que está chegando agora e ligou o televisor, hoje o nosso papo é sobre hérnia de disco e nervo ciático. O que é? O que causa? Como prevenir? Quais são os exercícios corretos que a gente deve fazer? A osteopatia ajuda, colabora? Como? O que é osteopatia também, para você que não conhece? Tudo isso a gente vai conversar agora aqui no nosso Mais Saudável. Por isso, não descola, porque você sabe, o seu consultório médico particular está no ar e você vem com a gente, tá bom? Vamos explicar? Vamos começar a explicar, porque eu também hoje quero ter essa aula, porque é o seguinte, eu sofro com o nervo ciático, né? Então, ele aparece, ele desaparece, mas eu sinto que ele está ali a todo momento. Eu estava conversando com os doutores que aqui estão, com o Euler e com o Bruno. Esse final de semana foi um final de semana que eu dirigi muito, que eu me movimentei demais, fiquei sempre na mesma posição, né? Que eu dirigi, pegar a estrada para lá e para cá. E hoje, por exemplo, eu estou sentindo o meu nervo ciático. Então, para quem está em casa, que é leigo como eu aqui, quer entender o que é o nervo ciático primeiro? Bom, eu vou me utilizar dessas coisinhas aqui para demonstrar. O nervo ciático é uma estrutura neural, é o maior nervo que nós temos no corpo e ele é originado na coluna, principalmente na coluna lombar baixa, entre a quarta vértebra lombar e até a segunda vértebra sacral, ou seja, são esses segmentos mais baixos aqui. Ele é formado pela união desses pequenos nervos que saem entre a coluna e que passam perto do disco. Ele sai e passa pela região posterior do quadril, tá? Por debaixo de um músculo chamado músculo piriforme, e ele entra na coxa e vai se distribuindo até o pé. Portanto, quando as pessoas dizem que estão com uma dor no nervo ciático, o termo correto é isquiático, mas isquiático é o termo correto para o nervo, mas... Doutor, peraí, eu vou aqui, ó, realmente eu acho que é um assunto extremamente importante, muita gente sofre, não sabe localizar, por aqui a gente não conseguiu ter uma visão, então eu vou ficar de modelo mesmo aqui, gente, para você entender. Eu vou ficar aqui de costas, doutor, pode vir e só posicionar exatamente isso que o senhor está falando aqui comigo mesmo. Com licença. Por favor. Aqui está a sua região lombar, a sua região sacral está mais aqui embaixo, os nervos saem bilateralmente tá, da coluna. E aqui, mais ou menos nessa região, forma-se um nervo que tem a espessura de 2 dedos. É no meio da nádega, aqui, ó, onde eu tô apontando? Ele está mais ou menos aqui, nessa região. Tá, aqui. Normalmente é o ponto mais doloroso quando a pessoa está com dor, é mais ou menos aonde ele está passando, tá? Daqui ele vai irradiar? Ele vai descer pela perna, pela região posterior da coxa, e aqui em cima, nessa região, ele já se divide na parte tibial e na parte fibular dele, que são as duas bifurcações, e vai até o pé. Perfeito. Então, o paciente ele pode ter uma dor que começa nessa região, pode ficar na região glútea, pode ficar na região posterior da coxa, e a depender da raiz envolvida, ou seja, do nervinho que está envolvido aqui na coluna, se é um nervo mais baixo ou mais alto, a dor ela pode ficar na lateral do pé. Certo. Na região posterior. Ela pode vir para a virilha? Pode, mas daí não é decorrente da dor do ciático, e sim uma dor referida das estruturas da coluna que irradia-se para a região da virilha. Você pode ter, por exemplo, um pinçamento de nervo, por exemplo, da primeira raiz lombar e gerar uma dor na virilha, mas não é ciática. Então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, vai ter um problema no nervo ciático, quem tiver essa região aqui da lombar, a L4, L5, pelos numerozinhos, né? Sim. Alguma disquinho desse danificado, é isso? Não. Sim, o disco uma hérnia, é uma consequência de um disco degenerado. Certo. Mas você pode ter, por exemplo, você não precisa ter hérnia, você pode ter, por exemplo, um disco que perdeu muito a altura dele. Tá? Esse disco é uma cartilagem, ele vai degenerando e ele vai diminuindo de tamanho e apertando a saída do nervo. Isso gerando uma dor também decorrente, que a gente chama de lombociatalgia muitas vezes, ou ciatalgia, decorrente do aperto desse nervo. E não necessariamente por uma hérnia de disco, que é quando esse disco rompe.
Tá? 15% da população mundial são comprometidas por hérnias de disco. Então, mas aqui, naquele dado que a gente deu logo no começo do programa pelo IBGE, 90% das pessoas, né, que tenha problema no nervo ciático, vem irradiado por uma hérnia. Ou hérnia ou algum outro problema na coluna, Tá. que não necessariamente seja uma hérnia, pode ser um escorregamento de vértebra, pode ser uma diminuição do tamanho por onde o nervo passa. Existe uma série de outras situações que geram isso, dentro desses 90% que se originam da coluna. Então, eu posso ter uma hérnia e não ter problema no nervo ciático. Ou eu posso ter problema no nervo ciático e ter hérnia também e não ser decorrente da hérnia. Tá. Acho que o que que vale ressaltar é o seguinte, o que é o disco? Né? As pessoas, teoricamente, não têm uma ideia clara do que é o disco e de como que é feito essa hérnia. Na realidade, o disco intervertebral nada mais é que um amortecedor e um estabilizador da coluna. Uhum. Entre cada espaço, entre cada vértebra, você tem o disco. O disco nada mais é do que essa estrutura fibrocartilaginosa formada por um núcleo de gel, tá? E uma base ao redor de uma superfície fibrosa. Quando você tem uma hérnia, quando essa superfície fibrosa ao redor desse núcleo se rompe, o gel extravasa e pode irritar ou comprimir essa raiz nervosa que sai exatamente aqui. Aí o paciente tem sintomas clínicos de uma neuropatia. Pode ser somente dores nas costas, pode ser uma dor nas costas, dependendo da raiz, irradiada para a coxa, como o Diego falou. Explicou, exatamente. Pode ter diminuição de sensibilidade em alguns dermatomos, dependendo da área que ela está sendo comprimida, perda de força, a hérnia cervical, perda de força nos membros superiores, entendeu? Ausência de reflexo. Isso daí é uma hérnia de disco que está comprometendo uma raiz nervosa e isso está fazendo com que haja sintomas clínicos compatíveis com hérnia. Agora, qual é a função do nervo ciático? O nervo ciático? Bom, a função dele é prover de sensibilidade o membro inferior, a região inervada por ele, que é a região posterior, e perna e pé, promover movimentação e oferecer para o nosso corpo a propriocepção, que é a noção de que estamos, por exemplo, colocando o pé no chão, enfim, são funções sensoriais e funções motoras. Essa é a principal função do dele. nervo ciático. Nós lembramos dele quando ele dói, né? Toda movimentação da cintura para baixo é comandada, vamos falar assim, o nervo ciático que nem o doutor falou, a junção das últimas raízes lombares que se forma um nervo que ele vai fazer o comando de todo o membro inferior. Então a força de flexão da coxa, de extensão, de dorsiflexão do pé, de puxar o pé para cima, sai dele, entendeu? Então ele é muito importante, por quê? Porque ele que coordena toda essa função sensitiva, que é de sensibilidade, de beliscar e sentir, e a função motora, que é a força do membro. Tá. Então por isso que às vezes o acometimento de uma raiz que vai se juntar para formar esse nervo, se ela tiver espremidinha por uma hérnia ali, se ela tiver espremidinha por um bico de papagaio que está de um osteófito, né, que a gente chama vulgarmente de bico de papagaio, se ela estiver comprimindo essa raiz, o que vai acontecer? Ele vai perder, pode vir a perder sensibilidade, pode vir a perder a motricidade, que é a força, entendeu? E ter o sintoma álgico, que é a... Eu vou contar um caso para vocês daqui a pouquinho que aconteceu comigo e foi assim que eu descobri que eu tinha problema no ciático. E exatamente antes de eu relatar o meu caso, eu quero saber quais são os sintomas. A gente tem uma tela, se tiver a tela, pode colocar a imagem na tela, porque olha só, vê se esses sintomas estão ok aí para vocês, tá? Então, primeiro aqui, ó, dor ciática, os sintomas mais comuns é a perda da sensibilidade ou redução dos reflexos da região atingida, que você falou agora também, né? A diminuição da força muscular, o formigamento ou a sensação de queimação,
dores irradiando da coluna lombar para a região posterior da coxa ou da perna e o aumento de dores depois de ficar muito tempo em pé ou sentada. Correto? Perfeito. Perfeito? São esses os sintomas mesmo? Sim. Tá, e aí assim, uma vez que a gente começa a ter esses sintomas, perfeito? Antes de chegar numa crise, que foi o meu caso, o que aconteceu? Eu já tinha esses sintomas, eu estava percebendo esses sintomas. Chegou um dia que eu fui levantar da minha cama para sair para trabalhar. No que eu coloquei o pé no chão, eu já perdi completamente a força da minha perna. Eu caí para a cama com uma dor intensa, imensa, que, enfim, tiveram que me levar às pressas para o hospital e foi aí que eu diagnostiquei o meu nervo ciático. Então, tem momentos da vida que a gente passa por dores e passa por elas desapercebida, achando que é uma bobagem, que é uma bobeira, que não é, que rarará. Então, assim, o meu conselho, sempre quando estão aqui todos os especialistas, é algo acontece de diferente no seu dia a dia, procure, né? Procure um especialista para que não chegue no final da conta e a conta está muito alta para você pagar. Minha filha, é problemático, entendeu? Então, quando a gente tem algum desses sintomas, muitas pessoas me perguntam quem é que cuida do nervo ciático, da hérnia de disco. É o ortopedista ou é o neurologista? Por isso que nós trouxemos aqui as duas especialidades para conversar, porque as duas especialidades, elas se casam nesse tratamento, sim? Sim, com certeza. Na realidade, a queixa de dor lombar, a queixa de lombociatalgia, a queixa de dor nessa região das costas é uma das queixas mais frequentes que nós temos no nosso dia a dia no consultório. Estatisticamente, 60%, 70% das queixas que vão procurar, tanto o ortopedista quanto o neuro, é baseado em lombociatalgia. São duas especialidades distintas, porém com subespecialidade em coluna, entendeu? E todo ortopedista de formação e todo neurologista e neurocirurgião, tá, como formação, tem nas suas orientações coluna lombar. Tá todo mundo interligado, né? Tá tudo interligado, tá tudo assim, são subespecialidades que cuidam da coluna, desde cervical até lombar. Perfeito. Então, procurando tanto o neuro quanto o ortopedista, são especialidades que vão resolver o problema. Doutor André, sabe o que a gente percebe cada vez mais, eu, Ler Bruno e o doutor Diogo, não é Diego, Diogo? A questão é, cada vez mais eu percebo que a medicina, assim como todas as outras áreas, umas estão juntas com as outras. A gente percebe em todos os programas que a gente faz aqui, que, na verdade, o sucesso de um bom tratamento está numa equipe multidisciplinar de primeira, certo? Eu ler como que a atividade física pode colaborar para a prevenção mesmo da hérnia de disco ou até mesmo do nervo ciático. Engraçado, é até legal a gente citar sobre isso. As pessoas que nos procuram hoje em dia estão vindo mais com essa preocupação de prevenção e a maioria delas tem sentido essas dores lombares, né? Foi muito interessante também citar quais são as verdadeiras sensações de uma ciatalgia ou de uma lombalgia, porque muita gente confunde também com até problemas circulatórios. Eles são muito parecidos com a sensação de queimação, né, formigamento. Bom, uma forma da gente conseguir lidar com o trabalho de lombalgia e ciatalgia é o que a gente sempre cita em todos os programas que nós participamos aqui, né, Cis? Que é um bom alongamento. Eu acho que um bom alongamento alivia bastante, ganha essa mobilidade articular, o espaço, a elasticidade muscular, que dá também um pouco de folga para que esse nervo não fique comprimido, né? E tenha mais estabilidade para um processo. E aos poucos, essa preocupação para que todo esse fortalecimento de grupos musculares que são conhecidos de core, né, no nosso lado de biomecânica e fisioterapia, para que essa região lombar seja muito bem estabilizada, né? O que é importante ter uma analogia que todo mundo perceba é que a coluna ela é envolta por musculaturas. Essas musculaturas são como se fossem elásticos, né? Se esses elásticos estão descompensados, a probabilidade para que haja um abalamento, um escorregamento de vértebras e para que haja esse tipo de situação de hérnia de disco acabam sendo maiores. Então, assim, os exercícios primordiais para a gente ter uma coluna
saudável é o alongamento e o exercício de fortalecimento? De região de core, então abdômen. Beleza. E daqui a pouquinho você vai mostrar pra gente. Alguns. Agora, Bruno, vamos chegar na osteopatia, que eu amo de paixão, que salvou minha vida muitas vezes. Vamos explicar para quem não conhece. Gente, para quem chegou agora aqui no Mais Saudável, ligou a televisão, hoje a gente está conversando sobre a hérnia de disco e nervo ciático. E eu relatei aqui que eu tenho um problema de ciático muito sério, e é por isso nós estamos aqui com uma equipe multidisciplinar. Nós temos o Dr. André, que é ortopedista, nós temos o Dr. Diogo, que é neurologista, o Bruno, que é osteopata, e o Euler, preparador físico, tá? E agora chegou a hora aqui do Bruno explicar para quem não conhece, porque não é todo mundo que conhece ainda, apesar de ser uma técnica muito antiga, né? O que é osteopatia e como ela pode ajudar nessa questão da lombar, da coluna. Muito bem. Aproveitar que aqui é o exemplo do que é a equipe realmente multidisciplinar, né? De como que deveria passar a questão dos pacientes, né? Passar pelo médico, o médico encaminhar e fazer o tratamento. A osteopatia ela foi criada lá em 1874 por um médico americano chamado Andrew Steele. E o objetivo inicial era devolver a mobilidade dos tecidos, não só realmente voltado para a questão de articulações, de músculos, mas também de vísceras e de outras estruturas menos conhecidas pela população chamadas de fáscias. Basicamente, o nosso corpo está recoberto em torno de 90% por essas fáscias. E a osteopatia ela visa o tratamento dessas estruturas que estão com pouca mobilidade. Quando a gente encontra um paciente, por exemplo, com uma hérnia de disco, o que vai fazer parte da nossa avaliação é identificar qual é a estrutura realmente que está provocando a ciatalgia ou qualquer essa situação. Na visão da osteopatia, a hérnia de disco ela é uma estrutura, a hérnia de disco ela tem uma vértebra que está com excesso de movimento. E esse excesso de movimento, a osteopatia ela não vai tratar. O objetivo é encontrar qual é a vértebra, ou qual é a articulação, a estrutura que está com uma alteração na mobilidade que acabou promovendo essa hipermobilidade. Ela acaba perdendo a estabilidade da coluna e pode vir a desenvolver aí a hérnia de disco. E a osteopatia ela vai entrar em que momento aí? Quando você é recomendado pelo ortopedista ou pelo neuro? Geralmente, eu diria que 90% dos casos vem já com o quadro instalado. Já vem, né? Já vem. A gente consegue prevenir qualquer... Sim, é possível. Com a osteopatia também? Sim, é muito comum. Eu trato, por exemplo, de alguns atletas que vão competir, por exemplo, eu trato um triatleta. Ele vai competir no sábado, ele me procura na quarta-feira com um trabalho preventivo, não com uma questão já de reabilitação. Falar, eu quero competir bem e não sentir uma dor depois da atividade intensa que é a questão. Sabe o que eu percebo? Eu não sei se eu tô correta no que eu vou falar, Bruno, mas é o que eu percebi pra mim quando eu fui procurar a osteopatia. Que ela é algo assim, ela vai prevenir qualquer dor que eu possa ter futuramente, sabe? Então, acho que ela me deixa em harmonia, ela consegue deixar o meu corpo em harmonia e ela previne qualquer lesão. Porque todo mundo hoje faz atividade física, a gente sabe, graças a Deus o número aumentou, né? Apesar que a gente sabe também, né, Ura, que tem aquele atleta do final de semana, que quer fazer tudo num finalzinho de semana, certo? Está crescendo, mas ainda é muito baixo. Tem muito que crescer ainda. Tem muito que crescer, né? Você que é da área. Aproximadamente em torno de 6 a 4% da população brasileira que pratica atividade física regularmente. Muito pouco. Eu tô achando, sabe por quê? Porque, mais uma vez, eu volto a falar. Como a gente conversa e eu tenho relação com pessoas que geralmente, né, fazem atividade física, que gostam de esporte e tal, então a gente tem essa sensação desse número grandioso, né? E hoje a gente vê as pessoas no parque e tal, enfim. Mas eu falo sempre pra você o quê? Que esse é o melhor caminho. A atividade física hoje não é um hobby, não, gente. Ele é um hábito. Assim como você toma banho, escova dente, se alimenta, você tem que fazer atividade física. E a osteopatia, eu tenho essa sensação que ela deixa meu corpo em harmonia, ela protege um pouco mais as minhas articulações, né? Ela me deixa mais estável para que a lesão não aconteça com muita facilidade. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar. As perguntas estão chegando, são muitas. E, ó, a galera também está conversando através aqui do nosso @MaisSaudávelOficial. Já vou fazer. O Brasil está se manifestando também através do nosso auditório virtual. Mas tudo isso, é claro, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pega o telefone, aproveita que a gente vai para o intervalo, liga, participa, vem com a gente. Porque aqui, além de um conteúdo maravilhoso que você já é presenteado através desse conteúdo, porque você cuida
cuide da sua saúde, olha só o que vai chegar na sua casa, essa panelinha mais saudável. Pega o telefone, participa, eu vou e volto voando!